A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621 4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. Boa noite, telespectadores da TV Cidade. Com muito orgulho, com muita satisfação, nesse dia 1º de dezembro de 2017, tenho a honra, de estar recebendo aqui na TV Cidade. Vou falar aqui aquilo que foi escrito nas redes sociais. Meu diretor técnico está ali, acompanhou, e daí ele inclusive printou para mim. Foi o melhor prefeito que Taubaté teve nos últimos 50 anos. Foi isso? Nossa, muito obrigado. Foi isso. Então eu tenho a honra de estar recebendo aqui meu amigo, ex-prefeito, ex-vereador, Antônio Mário Ortiz Matos. Isso. Tudo certo? Certíssimo. E já inicio trazendo um abraço do Dr. Domingos, do Laboratório Oswaldo Cruz, da Verona, do Cantina Gadioli, e do Carlinhos da Araújo Simão. A gente passa pela censura dos convidados, os patrocinadores olham quem vem, e foi unânime dessa vez. Estou trazendo um abraço de todos os três para você. Boa noite, Luiz Carlos, Machado, Antônio Mário, obrigado pela presença de vocês aí. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a política aí. Nossa política que tanto tem judiado de nós brasileiros no momento. Nossa Senhora. Antônio Mário, sei que foi prefeito, foi vereador, foi empresário de alguns ramos diferentes, Você acredita nessa reforma trabalhista que nós estamos passando nesse momento? Essa reforma trabalhista ela é vendida como um grande benefício para a pessoa que recebe, para o trabalhador. Eu não vejo nem na reforma da Previdência, nem na trabalhista, um lucro para o trabalhador imediato. Isso não existe. Agora, tem que ponderar uma coisa, Chico. O Brasil é um país que está inserido num contexto internacional. Hoje o mundo é globalizado. E a produção brasileira é cara. Nós temos o famoso custo Brasil, que passa por uma questão trabalhista. Então, é de bom senso fazer uma reforma que permita ao Brasil desonerar os seus produtos e ser mais competitivo no mercado internacional. Senão daqui a pouco nós vamos ter uma porção de trabalhadores com um monte de direitos sem trabalho. Não adianta. Que aliás já acontece hoje. Já acontece. Agora acho que caiu um pouquinho, mas eram 14 milhões, hoje está falando em 13 milhões. Dentro dos milhões aí, não é uma variação tão significativa, mas é melhor 13 do que 14. Só que eu acho o seguinte, a China hoje é o grande referencial. E lá é muito barata a mão de obra. Então você hoje tem aqui árvore de Natal pequena, assim, nessas lojas de R$1, você compra por R$7 uma árvore que foi feita na China. Como é que chega aqui por R$7? É porque os custos lá são muito baixos. Então, o que está acontecendo? O Brasil está ficando sem competitividade. Isso tem que ser analisado de alguma forma. Se essa reforma é a melhor
ou deixa de ser, aí é outra história. Pode ser discutido muita coisa que muita gente achou ruim, que não foi legal, tal. Mas fazendo um ajuste disso, eu acho que a reforma tem que existir, porque senão daqui a pouco nós vamos ter só direito e não tem trabalho. Quando você toca nesse assunto do direito, você ter direito e não ter trabalho, você chega, parece que o Brasil está no contexto como o maior país, o país que mais tem ações trabalhistas no mundo. Né? Se não for o primeiro, está entre os 5 primeiros, não é o FAI. Mas isso é uma indústria, né? Uma indústria. Né? É uma indústria, a gente conhece aí uma porção de gente que ficou rico com isso. Quanto ganha um advogado hoje na Lava Jato? Mas nós não estamos falando de Lava Jato aqui ainda. Por enquanto não. Olha, em 2005, 2006, eu ia abrir uma empresa aqui de consultoria de projeto. Eu não fiz. Sabe por quê? Porque eu não me submeto às leis trabalhistas brasileiras. Não me submeto. Deixei de fazer, deixei de produzir, de gerar emprego, de ganhar dinheiro. Não me submeto. Desculpe as opiniões contrárias, mas é a minha. Mas fundamentalmente nós estamos falando a mesma coisa. Sim. Você tem um monte de direitos que é dado para o trabalhador, que é bom que tenha. Mas é possível ter? Essa é a questão. Quando você falou na indústria de processos trabalhistas, né? Não sei se foi o cara que falou, foi você que falou. Quanto que ganha um advogado, né? Ele falou dos advogados da Lava Jato. Mas, normalmente, né, um advogado trabalhista entra com ação sem cobrar nada e cobra 30% do valor. Isso, quando ele não percebe uma situação favorável na causa e compra o direito por uma bagatela. E depois recebe uma bolada boa. Eu conheço muita gente, principalmente lá no passado, que ganhou dinheiro com isso. Muito dinheiro. Isso é uma indústria, ninguém me tira da cabeça. Então, eu vejo pontos positivos e pontos negativos na reforma trabalhista, lógico. Uma que me preocupa, não sei, gostaria de saber a opinião de vocês, por exemplo, é o trabalho intermitente. Né? Sei lá, podemos falar aqui do garçom, do maître, do dinheiro, vamos dizer, os lavadores de lá dentro, não é Lava Jato, mas dos lavas rápidos. Lava rápido, vou ter que mudar. Lava rápido, frentista de posto de gasolina, onde, logicamente, a gente tem o trabalho mais feito, afeto no final de semana. Então, vamos dizer, qualquer restaurante desse, quinta-noite, ou sexta, sábado, domingo, seriam os dias melhores de arrecadação. Tá? Então, eles vão poder ser contratados. Então, eu vejo um problema assim, porque, por exemplo, junto com a reforma trabalhista, não foi feito o acerto, por exemplo, do cara que vai recolher a aposentadoria dele. Então, existe aquele mínimo. Então, vamos dizer, vamos dizer, o salário mínimo hoje está em 937. Ele trabalhando, vamos dizer, sexta, sábado e domingo, ele estaria trabalhando 24 horas, teoricamente 28, são 24 horas, 4 semanas, 100 horas. Ele estaria mais ou menos recebendo menos do que ele receberia o mês todo. Né? Lógico, está trabalhando menos, tem que receber menos. Então, vamos dizer, o salário mínimo, que seria 937 hoje, esse cara vai receber 700. Mas, na hora que ele vai recolher para o INSS não fez esse ajuste sobre um salário. Então, o que acontece? Esse cara já vai estar, não é ganhando menos, ele está adaptado, foi gerado um emprego que ele não tinha. Mas, na hora que ele vai ter que recolher, ele vai ter que tirar ainda daquele menor. Vai ter que pagar a diferença. Vai ter que pagar a diferença. Não sei se eu fui claro. Claro que foi. É verdade. É verdade, é um assunto que tem que ser tratado. Agora, esse trabalho intermitente, dessa forma que você falou, ele sempre existiu. Só que era sem registro nenhum.
E hoje ele vai poder ser registrado. Então tem contrapartidas, ele tem que achar uma forma de remunerar perante o INSS, concordo com você. Agora, como é que funciona, por exemplo, eu fui dono de uma discoteca. Sim, eu ia lembrar. Ô Luiz Carlos, eu não estava aqui na época, mas foi a melhor discoteca do Vale do Paraíba. A IFEM era grande. Mas como é que funcionava a IFEM? Sexta, sábado e domingo. Como é que a gente pagava o pessoal? É a mesma coisa. Só que é o seguinte, você não vai ter na prática tanto problema como você está colocando, principalmente para quem fizer trabalho de final de semana, que é muito mais caro. Agora, durante a semana, a pessoa que trabalha horas num lugar, horas no outro, aí sim a coisa pega. Aí tem que verificar uma maneira de resolver essa questão previdenciária. Concordo com você plenamente e também não sei resolver isso. Mas você está certo. Porque o cara vai ter que tirar. Porque hoje, né, o trabalhador é dividido, né, o empresário tem que entrar com a partir X. Eu acredito que até isso tem que continuar entrando, mas proporcional ao número de horas. Mas a questão é que o trabalhador tem que pagar sobre um valor X, que é o salário mínimo. Se ele for autônomo, tem que resolver. Se ele for contratado, também vai ter uma diferença se der menos com o salário mínimo. A abertura é muito grande, né? Agora, toda essa reforma, ela vai se consolidando com o tempo. As coisas vão sendo corrigidas, vão sendo ajustadas, né? Eu não sou um defensor do governo Temer, não votei na Dilma, então também não votei por consequência no Temer, certo? Vamos deixar isso claro, né? Quer dizer, quem elegeu o Temer não foi o pessoal que votou no candidato que eu votei, mas ele aí é o presidente. Que também teria sido péssimo. Não sei, eu não teria feito essa escolha. Mas ele está tentando mexer em algumas coisas que são interessantes. Como é que isso vai ser ajeitado depois, o tempo vai dizer. Ele mesmo já fez aí uma medida provisória corrigindo uma porção de defeitos. Ele fez uma quarentena, né? Porque ele estava preocupado. Os caras começaram a demitir e já contratar com o PJ, né? Mais do que isso, ele pegou alguns pontos que estavam obscuros, não estavam bem nítidos a solução, e deu um encaminhamento. Se é também o melhor, não sei, essa medida provisória vai ser discutida no Congresso. A gente veio falar, ela tem 120 dias lá, e você pensa que dezembro, daqui a 10 dias, o Congresso para. E o ano que vem é ano eleitoral. Esse Congresso vai funcionar. Como é que isso tudo vai se desenvolver, né, Chico? É uma coisa difícil de mexer. A reforma trabalhista previdenciária é difícil. A reforma previdenciária, eu já vi tanta coisa escrita sobre ela, e o governo afirma que tem um déficit de bilhões aí, né? Mas você pega outros cálculos que são feitos, esse déficit é menor ou às vezes nem existe. Porque quem está falando a verdade? Você esteve muito próximo, né, do poder do Brasil, né? Você foi prefeito, você foi vereador, você foi candidato a deputado federal duas vezes. Né? Você tinha... você era muito próximo de Brasília. Então, a gente sabe que o país tem que passar por alguns ajustes. Mas, por exemplo, os maiores devedores da Previdência, acho que você chegou a ver aí, na prefeitura, acho que você devia ver, os maiores devedores da cidade são sempre os maiores, né? São Paulo, eu estava vendo uma vez uma listagem que saiu no município de São Paulo sobre os grandes devedores de IPTU, e era uma grande empresa que tinha 100 mil imóveis em São Paulo, que era a maior devedora, não paga IPTU. Fica esperando planos que deem vantagem para pagar, né? Por isso que eu sempre fui contra esse negócio de você dar incentivo
fiscal para fazer pagamentos de impostos atrasados. É vantagem para a pessoa esperar acontecer o problema para depois pagar. E quem está com a caneta na mão, que nem você na prefeitura, você contava com isso. Lógico. A coisa ficava feia, né? Não, mas a gente acaba que a Câmara aprova, você acaba fazendo algum tipo de ajuste, mas o que você recebia, pelo menos na época, quando tinha esses incentivos, era muito pouco, não era significativo. Acho que agora é mais, mas na época não era não. Então o Taubaté tinha um índice de inadimplência razoável na época. A gente conseguia trabalhar bem com o orçamento do município. Não precisa tirar empréstimo para fazer tudo que a gente fez, não. É o dinheiro da arrecadação do município. E isso vai diretamente aqui. Eu não queria falar de Taubaté, mas com obras que foram feitas, está escrito isso, né, independente, não foi eu que estou falando. Eles escreveram nas postagens que você conseguiu arborizar essa cidade, que você conseguiu dar condição de vida melhor do que nós temos hoje, com toda essa arrecadação, empréstimo, sei lá, tudo isso que entra. São tempos diferentes, né, Chico? A expectativa da comunidade hoje é completamente diferente do que era no tempo que eu fui prefeito. Melhorou a vida deles ali, enfim, a arborização, né, o modo, e que o jeito que é tratado hoje, com todos os recursos que vai buscar, não sei o quê, que você conseguia tratar isso com o funcionário da prefeitura, só com a máquina sua, e quer dizer, sem buscar nada lá fora, e que você conseguia devolver, quer dizer, o meio ambiente em condição melhor. Olha, eu acho o seguinte, eram tempos diferentes, né? Naquele tempo, como dizia ele, né? Não tinha essa pressão em cima do prefeito, no sentido de ter vantagem. Eu passei 4 anos, eu nunca tive problema com a Câmara com relação a isso. Ministério Público. Ministério Público, eu tive muito problema depois que eu saí. Depois que você saiu. Depois que eu estava lá, não tinha problema. Não tinha nada nenhum. Né? Depois tive muito, mas na época não tinha. Então a gente conseguia governar de uma maneira mais tranquila do que é hoje. Diferente. Mais uma vez a gente tem que fazer uma comparação que é diferente. Agora, uma coisa eu garanto para você, a gente conseguiu fazer muita coisa, não só no aspecto do meio ambiente, que era uma preocupação real nossa, mas na área de educação, saúde, construção, casa popular, tudo isso com dinheiro da prefeitura. Foi exatamente isso que eu perguntei. Quer dizer, com relação à arborização ali, jardinamento. O jardinamento a gente gastava relativamente pouco, porque nós tínhamos um viveiro municipal que estava produzindo a pleno vapor, a gente colocou lá para produzir, e depois eram plantadas essas flores, e as próprias flores davam muda. Então você ia tirando muda do próprio jardim. E outra, o mais caro que tinha disso tudo era a manutenção. E a manutenção a gente fez um programa de adoção. Então praticamente a prefeitura não gastava, a gente colocava para manutenção, era um caminhão-tanque aguando as plantas. É isso. Uma questão de querer fazer. Foi isso que foi. Era barato, era uma coisa extremamente barata. E foi utilizado contra mim, dizendo que eu só plantava flores, fizeram apelido, prefeito Florzinha, não sei o que. Olha, graças a Deus, que a gente fez uma coisa bonita, a cidade ficou ótima, ficou legal. Não, e as pessoas. Você falou que e agora tem a Florzinha de volta. Você acabou de falar, em 17 anos. Né? Eu nem tinha feito essa conta. Mas as pessoas, quando viram que você vinha no programa, trouxeram 17 anos para trás. Quer dizer, então. Marcou alguma lembrança. Marcou coisa boa. Né? Deve ter alguma coisa ruim também. Não, sim. Pode ser, mas ninguém acerta tudo, né? E ninguém tem também todas as boas ideias ao mesmo tempo. Porque você, quando você assume uma prefeitura, você tem uma visão da cidade,
e sabe para onde você quer ir. Mas ela é dinâmica. E vai aparecendo novas situações e novas ideias. E algumas você não teve, né? Eu me lembro que quando foi feita... Você lembra daquelas estátuas que foram feitas pelas ruas de Taubaté? Sim, lembro. Aproveitando troncos de árvores mortas? Lembro. Então, isso começou com uma estátua do Jeca Tatu, perto da rodoviária nova, da rodoviária velha, ali na 9 de julho. Na 9 de julho. Eu fui procurado por 3 escultores. Olha, está morrendo essa árvore, deixa a gente fazer aqui uma estátua. O senhor precisa contratar, que vai demorar uns 3 meses. Tal. Aí eu fiz um acertinho com eles lá por RPA, e eles fizeram ficou bonita. Um dia eu fui lá ver, estava quase pronta. Eu falei, poxa, mas isso é legal, né? Aí liguei para o Araquém, que era o meu secretário lá de serviços urbanos, falei, olha, esse negócio pode dar um samba muito bom, vamos fazer isso em todas as árvores mortas aqui do centro do Taubaté. Você faz um levantamento das árvores que nós vamos ter que tirar, em vez de tirar, eu vou colocar esse pessoal fazendo uma série de estátuas, todas elas relativas ao Lobato. Ele falou, fiquei com raiva de você. Eu falei, por quê? Porque eu não tive essa ideia. E a gente tem, é verdade, eu também teve algumas coisas que eu não tive a ideia de fazer. Depois que passa, você que pena, né? Mas aí já foi. Foi a última que caiu. Foi a última que caiu. Foi a última que caiu. E caíram essas estátuas por falta de manutenção. Total. Sim, porque, primeiro, anualmente teria que ser passado um verniz próprio para impedir que houvesse um vandalismo com ela. Aliás, deteriorização. Mas não foi feito a tempo. Quando foi feito, já estava tarde. Aí pintaram, fizeram os negócios que não tinha nada a ver, não era esse o objetivo. Mas o tempo muda, daí mudou também a cabeça dos que estavam administrando a cidade, acharam melhor deixar isso ir para um depósito qualquer. Parece que tem algumas que estão num depósito lá no Parque do Itaim, certo? Então, bom, promessa é dívida, né? Eu falei que eu não ia falar da política. Alguma coisinha você pode falar. Mas, então eu vou lá. Você acha que a política, a corrupção no Brasil é endêmica? Não, está provado. Está provado. Você acha que não vamos ter solução? Um dia vai ter, mas é um processo longo, dolorido. Você acha que esse momento que nós estamos passando... Não, vai um tempo. Vai ter. Não é uma coisa que você rapidamente recompõe. Até porque as pessoas parece que não têm medo, né? Um monte de gente sendo preso aí continua eu ia tocar nesse assunto. É pouco, né? O cara mandou para mim, eu tinha escrito que a gente ia falar sobre política nacional. Uhum. Daí o cara chegou a mandar para mim, isso mandou numa mensagem pessoal para mim. Pergunta para o Antônio Mário o que ele achou. O Cabral pode falar o que quiser do Cabral, mas ele é um cara que é sério. Ele construiu o Bangu, foi preso, está morando lá, levou assessor para morar lá, coisa da família. Então, um empreendedor. Ele está colocando um restaurante 5 estrelas. Cinema. Interessante. Você acha esse cara é campeão, né? Então, Antônio Mário, você acha que o juiz lá, o Bretas do Rio de Janeiro, e o Moro, só os dois com isso tudo, mesmo com tudo isso, não vão? Veja uma coisa, eles estão pegando. Muita gente está sendo penalizada, tem gente presa aí de alto escalão, que pouco a gente não via isso antigamente. Sim. Mas o que eu digo é o dono da Odebrecht ainda está preso. Vai sair agora, ele ainda está preso. Está preso, ficou um tempão preso. Mas o que eu acho que não para, né?
A gente ouve dizer ainda e aparece de repente um apartamento com 51 milhões e a coisa nova acontecendo toda hora. Parece que mesmo com tudo isso não há não se estanca o problema. Ele continua acontecendo. Houve muita coisa que não prova de que existe aí em vários lugares, várias cidades, situação de caixa 2, de faturamento por fora. Veja, ontem saiu uma notícia de uma empresa que fornecia, se não me engano, administração de postos médicos, aí ontem, nova. Não para. Cada dia aparece um negócio novo. Por isso que eu acho que é endêmico. Você tem em tudo quanto é lugar isso acontecendo. Então, Gilmar, você veja bem, eu acabo indo lá, né? Eu quero só falar do Nacional, mas eu acabo voltando aqui. Porque você veja bem, existem alguns serviços, né? Se podemos falar, educação, saúde, que são, o dinheiro já vem carimbado. Sim, não é isso? Gastar nisso. Você tem que gastar nisso. Então, e esses valores são muito menores, ou eles vêm justo, vamos dizer, você tem, sei lá, 100 escolas de tempo integral e que custa, sei lá, 50 milhões. E esse valor vem integral, quer dizer, a prefeitura vem 30, a prefeitura tem que pôr 20. Não, a prefeitura tem também que participar. Lógico. Existe, das receitas totais da prefeitura, ela tem que gastar 25% com educação, 15% com saúde. Já são marcados. Então, fora mas o que não vem. É tudo. É tudo. Você tem uma arrecadação boa. O Fundeb, não, o Fundeb é a parte. Fundeb, então, é isso que eu queria chegar. Essa é a parte. É a parte. Essa é a parte. Mas você tem, a prefeitura também tem que gastar 25% do que ela arrecada também em educação. Eu diria para você o seguinte, que educação e saúde são vitais para qualquer administração. Eu não acredito tanto que seja falta de dinheiro, principalmente em municípios do porte de Taubaté, Pinda, já são maiores, São José, nossa, principalmente. O que falta é gestão. Gestão. É isso que eu queria chegar. É gestão. Se você gerir direitinho, com o dinheiro que tem, você não vai conseguir fazer 100%, porque a demanda é infinita. Quer dizer, você não consegue ser o perfeito que vai... Mas você melhora consideravelmente se você administrar bem. Então, a pergunta é essa, exatamente isso. Eu sou engenheiro, então para mim 2 e 2 dá 4. O advogado, às vezes 2 e 2 dá 6, né? Dá 5,4. O advogado é meio complicado. Aí depende. Né? Então, mas aí, por que eu fiz essa pergunta? Porque é o seguinte, na saúde, eu até posso admitir que tenha problema. Você não sabe quantos que vão aparecer com câncer, quantos que vão aparecer com gastrite, eu sei lá, e por aí vai. Mas na educação, você tem valores. O cara que está no 3º ano, que vai para o 4º, ou que está no 1º para o 2º, você já tem aquela quantidade. Então, você tem o dinheiro, pelo menos na educação, era para não ter problema. Eu vejo o seguinte, eu acho que a educação, a partir do governo, do meu governo exatamente, foi mudar a forma de gastar os 25%. Primeiro apareceu o que chamava Fundeb, depois virou Fundeb, agora mudou o nome, não sei como é que está funcionando agora, acho que é outro nome. Mas o que significava isso? O governo federal e o governo estadual faziam um fundo e transferiam dinheiro por aluno matriculado. Esse é o resumo da ópera. Então, o objetivo do governo do Estado era sair do compromisso de fornecer educação e deixar isso só para o município. Sempre foi a ideia do governo do Estado. Claro, o cara queria saber do nível do municipalização, não sei o quê. O que aconteceu? Eu peguei a primeira fase dessa municipalização. E eu raciocinei da seguinte maneira: o Estado não investe aqui há muito tempo, mas mantenho algumas escolas. Eu tinha 2 possibilidades para fazer o cumprimento da lei nova. Ou eu pegava a escola do Estado e passava a gerir, e recebia mais dinheiro pelo fundo,
ou eu recebia o mesmo dinheiro um pouquinho mais devagar, fazendo outras escolas. E eu optei por fazer outras escolas. Por quê? Manteve o investimento do Estado aqui, e nós fomos crescendo devagar, um devagar que não foi tão devagar, porque quando eu cheguei tinha 2.000 alunos na rede municipal e eu entreguei com 15.000 matriculados. Então, por 7. Ficou por 7. Por 7. Mas fazendo escolas em outros lugares onde o Estado não cobria. Bom, isso em 4 anos. 4 anos. 2 para 15 nos 4 anos. 4 anos. Então, nós tínhamos uma escola de ensino fundamental, que era o municipal, e com alguns anexos. E nós entregamos 17 escolas. Né? E ampliando ainda outras. Bom, o que eu acho disso? Passou essa minha gestão, gestores que vieram depois acharam que seria interessante pegar esse dinheirão e foram pegando coisas do governo do Estado. E fizeram uma rede enorme. Agora, para você administrar uma rede desse tamanho, não é fácil. Não é fácil. Foi uma opção e que agora tem que ser, aos poucos, e colocando sob um controle grande. Hoje já está consolidada essa rede. Então, tem que melhorar a qualidade dela. A gente já estava conseguindo uma alta qualidade na época, porque ela não era tão grande. Era mais razoável você administrar. E o Estado continuava administrando a escola dele. Antônio Mário, isso também foi tema aí de algumas perguntas, né, de algumas coisas. Principalmente desse pessoal. Você veio, faz tempo que está para você vir no programa, você escolheu exatamente um momento crucial, né? Nesse mês de dezembro que se está se iniciando hoje, a Prefeitura está colocando para fora 878 professores, vamos dizer, não é professores, são ADIs, né, que é do ensino, especialistas, professor, que não atendem mais às exigências de contratação. O Ministério Público fez também. Inclusive ganhando, são terceirizados através da FUST, e ganhando inclusive teto, quer dizer, são funcionários da Prefeitura, mas estão terceirizados, porque tem um contrato com a FUST, eles estão indo embora, dia 29 de dezembro é o último dia, inclusive estão sendo demitidos e vão passar por um concurso nesse dia 3 de dezembro, domingo. Luiz Carlos, olha o que passa pela sua cabeça. Está demitindo um que já está treinado, que já está lá 2, 3 anos trabalhando, recebendo abaixo do piso, e ele vai fazer concurso de novo para entrar. Porque o concurso é o mesmo. O Ministério Público diz que não pode, né? Pô, não pode contratar marceneiro. Tá bom, mas pode, daí fizeram lá um negócio, não pode marceneiro, mas pode marceneiro especializado. Pronto, então mudou o nome do contrato e estão fazendo de novo. Mas sabe o que acontece, Chico? Essa luta que o Ministério Público trava para que as contratações sejam feitas de acordo com a lei, ou seja, todo mundo concursado, vem de longa data. Né? Do tempo que eu estava na Prefeitura, isso era mais flexível. Né? Mesmo assim, eu já tomei vários processos porque eu não tinha concursado. Mas eu resolvi isso no final do meu mandato. A gente fez um concurso grande, colocou bastante gente estatutário trabalhando, fizemos um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público lá de Campinas, que era trabalhista. Enfim, mas era uma tendência. Né? Se você pergunta se eu acho que esse é o melhor negócio, não é. Em parte, você precisa realmente de servidores que sejam concursados para evitar que déspotas venham e mandem um monte de gente embora e desmonte uma máquina. Essa máquina tem que ser impessoal. Mas tem serviços que não faz sentido nenhum você ter o cara concursado. Eu vou dar um exemplo para você que é clássico. Taubaté tem uma escola municipal do trabalho. Certo? Bom,
no tempo que eu era prefeito, você tinha curso de datilografia. E hoje? Você tem lá um datilógrafo, um professor de datilografia da época. Se ele não se atualizasse, o que você ia fazer com ele? Ah, dá pelo serviço, mas ele tem que querer estudar, tem que querer aprender outra coisa. Então, tem certas profissões, ou tem certas situações que não adianta você fazer uma contratação. Só que o Ministério Público é assim, ó, não pode, pá! Vou dar outro exemplo clássico, agente comunitário de saúde. Agente comunitário de saúde. O termo agente comunitário significa o quê? A pessoa que mora na comunidade. Por que tem que ser a pessoa que mora na comunidade? Porque ele é conhecido, é respeitado, ele é encontrado a qualquer momento na sua comunidade. Você faz um concurso, você traz o cara do Amazonas para ser agente comunitário em Taubaté. Então, isso aí não faz sentido. Tá, que se faça um concurso ou uma prova de seleção no bairro, condicione o cara a morar naquele bairro, tal, tudo bem. Não precisa contratar sem critério nenhum ou por apadrinhamento. Não estou defendendo isso. Mas não pode ser um concurso geral, amplo, como está sendo feito aí em todo lugar, não é só em Taubaté. O programa com agentes comunitários hoje é diferente, hoje é um emprego. Como é o agente comunitário de trânsito? Não sei se é comunitário. No trânsito não há tanto problema. Você faz um concurso, se o cara for habilitado, ele aprende. Agora, o agente comunitário de saúde, se ele não morar na comunidade, ele comprometeu o programa. Que beleza. O Ministério Público não tem esse raciocínio. É proibido, não pode. Tá bom. Então tá aí. O resultado não é bom. Tem que haver um pouco de bom senso na história. Você é a favor desses convênios terceirizados que estão ali? Sou sim. O Unital tem muito mais habilitação para fazer algumas atividades do que a própria prefeitura. Não há necessidade de que todo mundo seja funcionário da prefeitura. Mas eu tenho a impressão que até isso hoje está complicado. Se não me engano, o prefeito de Tremembé sofreu uma cassação em primeira instância porque fez convênio com o Unital. É um absurdo. Isso não é um favor, não é uma coisa que se decida pró-município. Né? Não é. Você viu, só indo ainda um pouquinho por esse caminho, não sei se você acompanhou, recentemente, diz que houve uma injunção aí do Ministério Público questionando a forma de escolha do reitor da Unital. Ah, tá, eu ia tocar nisso. Tá. Que é outro negócio. Então, pegou lá a lei, achou que a lei não estava boa, e segundo eu fui informado pelo jornal Contato, né? Haveria o promotor redigiu um projeto de lei que afinal foi mandado pela Câmara pelo prefeito, que deve ter gostado. Depois eu fiquei sabendo que não foi bem assim, houve outra redação. Mas, de um jeito ou de outro, está se discutindo o que da Unital? Olha, o modo de colocar o reitor, vamos mudar, e uma puta onda e vai um projeto de lei polêmico para a Câmara, a imprensa. Chico, qual é o problema da Unital? É a forma de colocar o reitor ou é o modelo de negócio dele que não se sustenta? Eu acho que é um modelo de negócio. Então não é. Qual é a vantagem que o Ministério Público tem de ficar botando bedelho nisso e de ficar mudando quando todos, o prefeito,
o Ministério Público, o próprio reitor, eles tinham que estar preocupados em arrumar um modelo sustentável para o Unital. E ninguém pensa nisso. O Unital já passou da hora de ter um campus próximo, né? Vender um pouco de imóvel. O problema né? não é campus. Se você vender os imóveis, vai arrecadar. Beleza, ótimo. Mas, é uma solução. mas se você não programar o futuro da Unital, ela vai voltar a ter algum problema. Sim, mas eu estou dizendo, se você faz um campus universitário hoje, você já faz ele em economia, você faz ele voltado para a tecnologia, claro. Você passa. Você pode fazer coisa à distância. É um ponto importante, mas o ponto fundamental da Unital é outro. Qual é o ponto fundamental? O que é a Unital? É uma universidade do município, portanto, pública. Só que paga. Sim. Então ela é uma empresa pública que fornece educação, não é mista não, e que cobra. Porque que a prefeitura não pode colocar dinheiro na Unital. Se ela colocar, deixa de ser autônoma. Mas isso não repasse. Não. Existe bolsa de estudo, mas não pode repassar dinheiro. A prefeitura não pode repassar dinheiro. O repasse vai nas bolsas em forma de como se fosse... Não, aí é para o munícipe, não é para a Unital. O munícipe ganha a bolsa. Certo? Tá. Então, aí sim. Mas a prefeitura não pode transferir recurso dela para o cofre da Unital. Tá. Proibido. Como ela não pode fazer como faz com o ensino fundamental, que é a obrigação dela pagar. Dela. Não pode. É do Estado e da União a obrigação. Então, a prefeitura, a Unital, para sobreviver, cobra. Sempre cobra. Só que ela é uma empresa pública que concorre no mercado privado. Certo? É por isso que ele criou a ETPS. Talvez. É uma forma de arrecadar. Então, se você pegar, ela flanou numa boa durante um tempão, sim, não tinha concorrência, porque na região era só a Unital e uma ou outra faculdade que tinha, talvez São José, a Univap, mas não era grande e tal. Mas de repente surgiu a Anhanguera aqui no nosso quintal. A Anhanguera já tem faculdade em Pinda, surgiu várias faculdades em Guará, até Roseiro acho que tem faculdade agora. Você vai para Cruzeiro, chegou mais 3 ou 4 aqui em Taubaté, Caraguá tem uma boa. O mercado congestionou. E essas faculdades entraram com o preço lá embaixo. Ora, se a Unital cobra, ela vai concorrer com essas faculdades. Então, é inviável. Você tem que criar um modelo que permita a Unital. A Unital, ao contrário dessas faculdades que são rápidas, pagam pouco, a Unital paga bem, é obrigada a pagar, porque são funcionários públicos, concursados, estáveis, compra por lei 8666. Como é que vai concorrer, Chico? Nós vamos voltar. Custo operacional. Nós vamos voltar no começo do programa, o chinês. Nós vamos voltar lá. Vai ter que fazer. A Unital hoje, em outras palavras, está dizendo que é um cabidaço. Não é cabidaço, é um modelo de negócio que foi. Quer dizer, ela tem que se adequar hoje. Ela tem que repensar o Unital. Repensar curso. Repensar tudo. Repensar. Só que aí você vai esbarrar no corporativismo e nos concursos públicos que a Unital era obrigada a fazer, e é obrigada a fazer. Mas que com essa reforma trabalhista hoje ela vai poder fazer. Não sei se é porque quem já está concursado, sabe? Então, mas pode fazer um PDV. PDV para concursado não pega. Quem que vai trocar a segurança do emprego por um PDV? Muito difícil, isso é uma empresa privada. Então, é um pepino isso, que tem que ser muito bem trabalhado. Tem que ser estudado, e não dá para você fazer somente uma solução autóctone dentro da Unital. Você tem que chamar alguém que entenda muito de empresa,
de empresa de educação para fazer uma consultoria para a Unital externa, porque senão vai esbarrar no corporativismo, você não vai fazer nada. Eu quero passar alguns recadinhos aqui para vocês. Fora os da rede que tinha já normal, tem os que estão assistindo o programa. Tá aqui, ó. Vamos lá. Dr. Orlando Pereira de Castro, lembra dele? Foi diretor do presídio. Sim, Orlando, amigo do Scarlett. Amigo do Scarlett. Boa noite, doutor Orlando. Essa dupla é muito boa. Quero registrar aqui o tratamento dado a mim pelo prefeito Antônio Mário Ortiz sobre a construção do CDP. Abraço a todos. Está dizendo que você foi brilhante aí na época sua aí como prefeito com relação ao CDP. O CDP foi idealizado pelo governo do estado e trazido para Taubaté na época que eu estava na prefeitura, mas foi construído depois que eu saí. A gente autorizou a transação toda, mas quem fez a construção já foi um governo posterior. Fernando Borges, deixando um abraço aqui para você, Mauro Tadeu, Rocilda Santana, Maria Aparecida, aqui na Chácara do Polipólico. O diretor também deixou aqui dizendo que já tinha deixado antes, esse já foi adiante. Esse é suspeito, né? Mas tem aí, tem bastante coisa chegando ali. E eu enfim, não dá tempo ainda, mas eu sei que o ano que vem não é eleição para município, é para 2020, nós estamos em 2017. E a gente sabe que aquele probleminha que você teve e que a gente acha que foi um absurdo aqui. Eu também acho, né? Mas o quê? Não dá para. Você imagina, né? Não estou fazendo média de. Mas é claro que não. Agora, a gente vê tudo isso acontecendo aí e os caras me botam no gancho o AIM, né? Era AIM, era o fim da picada. Eu não lembro se era AIM, era o MO, não é? É o fim da picada, mas tudo bem, vamos para frente que isso já era. Então, mas daí eu pergunto, para 2020 isso já acabou. Já, mas eu não vou voltar mais, não. A minha carreira eleitoral está encerrada. Não é isso que seus eleitores e o município pensam. Pois não é mas... isso que a cidade pensa. Não conseguiu falar, a cidade pensa. Doutor Mário, é impressionante a quantidade de... Ninguém está aqui fazendo média com ninguém. Não, mas é impressionante como olha, você foi, não é avaliado, porque a gente não coloca aí para avaliar, a gente coloca para a pessoa saber, se quiser fazer alguma pergunta, a quantidade de perguntas e tudo, é uma coisa assim impressionante. Mas, Chico, existe um aspecto pessoal na história. Certo. Quando você tem... Eu dediquei praticamente... Foi de 1993 até 2012, eu dediquei a minha vida à área pública e o resultado posterior, pessoal para mim, não de gestão, que eu acho que a gente conseguiu contribuir bastante para a cidade, mas pessoalmente foi muito pesado. Né? E isso abalou um pouco a saúde. Tive alguns problemas nesse período. E eu fiz um pacto com a minha família que eu não me candidato a mais nada. Eu posso ajudar, mas eu me candidatar vou candidatar mais. A nada. Posso, sim, se tiver um candidato que eu acho que possa ser bom, que possa ajudar a cidade, eu posso contribuir numa eleição, posso ajudar na eleição, posso ajudar depois, aí, se for o caso, mas eu ter a responsabilidade da eleição, eu acho que eu já estou chegando perto dos 70 anos, tá bom? Tá ótimo. Concorda, senhor? Não, eu vou responder com um gesto, porque está ruim para me falar. Mas aí não é uma questão de concordar, né? Taubaté perdeu muito em 2012. Um dia, se o Mário concordar,
A gente pode combinar, que aí eu vou vir aqui Com a voz. com voz para dizer na área de planejamento urbano e tal, Que tinha mobilidade urbana, o que ele ia fazer. Mas, Luiz Carlos, eu acho que isso não adianta. Veja só, a gente apresentou o que a gente queria fazer. A população tomou conhecimento do que a gente queria fazer. E preferiu outra opção, que é absolutamente normal. Não concordo. Antônio Mário, mas aí que está, eu acho, quando você falou que a corrupção está endêmica, a gente sabe que está, o problema está. Mas é o seguinte, eu acho que vai ter que chegar por exemplo, você não perdeu a eleição. Você foi atropelado na eleição. Você foi atropelado com o poder econômico. Você foi atropelado com o tempo de TV, as coligações. Você tinha, acho que 4 partidos. Se eu estiver errado, você me corrija. Você tinha o PPS. Tinha o PSD, o PPS. E depois tinha mais 2 partidos menores. Quantas faixas você tinha? O prefeito tinha 16 partidos, 14 partidos. Ué, mas aí... partidos. O tempo de TV. Então. Quer dizer, foi um atropelamento. Mas isso é mais um motivo para eu me meter mais nisso. Porque se eu for me meter daqui a um tempo, vai ser a mesma coisa. Ah, não, mas... sabe por que vai ser a mesma coisa? Porque eu não vou fazer... eu não vou fazer acordos que sejam... eu não vou poder ir atrás dos partidos menores para fazer essa... Então, mas isso, por exemplo, a coligação para 2020 já não existe mais. A coligação já não existe mais. Mas vereador, mas prefeito existe. Então, mas qual partido que vai fechar em cima e não vai fechar embaixo? Não, mas essa aí é outra história. É uma coisa que está por vir, a gente não sabe como é que vai funcionar ainda. Mas sempre a campanha vai exigir, vai demandar recurso. Não existe. Não existe campanha sem recurso. Mas, você veja bem, a última eleição agora, ela já, lógico, teve Caixa 2, tem o Gilmar da vida aí, que depois vai lá e dá atestado, eu não vou nem entrar nesse... Sem falar do Napoleão. Sem falar do Napoleão. Então, não vamos nem discutir. Boa parte. Mas, você veja bem, não é possível que continue. Eu sei que você falou, e a gente também concorda, prende o prefeito não sei da onde, e o presidente da Câmara está fazendo acordo aqui, no outro lugar. Então, o presidente da Câmara, genericamente, eu estou falando. Quer dizer, mas então, mas está na hora, quer dizer, até 2020, não é possível, nós estamos no final de 2017. Vamos ver o que vai acontecer até lá, né? Entendeu? Gostei. Mas isso Gostei. Não, você está tentando mudar aqui a conotação do que eu falei. Não tem modificação de pensamento. Agora não pode voltar atrás. Segundo o Código Consumidor, o que vale é o que está na prateleira, né? Ele falou, está falando. Se lá tiver falando. 5 minutos. O pacto está firmado com a minha família. Eu não vou mais me meter em eleição, não. Mas posso ajudar. Eu acho que eu posso ser útil para muita coisa. Eu vou perguntar, o quadro para o ano que vem, para 2018, sabe se isso que se confirma. Mas de Taubaté, por exemplo, está saindo aí entre 10 e 14 candidatos a deputado. Será que sai mesmo? Todo ano vai dizer que vai sair 10, 14, depois não sai, porque na hora que... Quando eu falando entre 10 e 14, eu estou falando estadual e federal. Mas é difícil isso se concretizar, porque na hora que tem que pôr a mão no bolso, essa coisa fica mais difícil. Mas, vamos lá, se sair a metade a cidade já é muito, acho que a cidade fica sem ninguém, não fica não? Não sei, porque tem muita gente que sai que não tem condição nenhuma de obter votos fora daqui, então... Depende se tem um candidato forte. Né? Eu vejo a deputada Poliana como um nome interessante. Ela está fazendo um bom trabalho. E o Pato, né?
O padre, eu acho que é um bom deputado. Seriam os dois carros-chefe. Seriam os dois carros-chefe. E os únicos que aparentemente têm chance. Agora, você não acha que se sair essa quantidade, vem que te... Atrapalha, claro. Atrapalha e a cidade está arriscada a ficar sem ninguém. Atrapalha, é verdade. Mas isso sempre vai acontecer. História. Taubaté sempre, né, não há uma convergência em torno de um candidato. E aí entra a questão partidária. Os partidos vêm, querem que tenha candidato, que precisa ter voto para poder fazer legenda. Você sabe como é que funciona. Você tem experiência nessa questão. Mas a gente está querendo ver um pouco, né? A idade nossa já está avançando e a gente fica esperando, né, de ver uma coisa diferente. A gente quer ver um menino daquele, um Marcelo, um Dimas, sei lá, minha filha, filho de vocês, neto, dos caras, a gente espera ver uma cidade pujante, porque não existe, eu acho que não existe lugar melhor nesse país que Taubaté. Você imaginar estrategicamente, você pensar que está a 94 quilômetros das melhores praias do Brasil, 45 quilômetros de Campo Jordão, que o mundo inteiro vem atrás daí. O turismo religioso que está aí, né? O primeiro frei, o primeiro santo do Brasil, que é o Frei Galvão, a Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira, quer dizer, lá em Cachoeira, então, mas o turismo em Taubaté, a gente não consegue ainda ver um trabalho sério sobre isso se desenvolver. Eu tentei fazer, eu sei que você tentou. Tentei fazer. Até um dia, se quiser, eu volto e falo sobre isso para você. Mas não há um profissionalismo nisso. A ideia, depois que eu deixei a prefeitura, a ideia que mais corpo tomou foi a do autódromo, que acabou não acontecendo. Né? Que era interessante. Sim, interessante. Mas a gente sabia que era difícil isso aí vingar, porque autódromo é uma despesa enorme. Você vê que cada corrida de Fórmula 1 que tem lá em São Paulo, que o pessoal decidiria para Taubaté, a Prefeitura de São Paulo tem que gastar um caminhão de dinheiro. Mas eles deixam também outros caminhões de dinheiro no hotel e no marketing. Será que cobra? Não, eles deixam, mas e aí? Você tem que ter o dinheiro para fazer. Em Taubaté não tem um orçamento que permita você jogar 100 milhões por ano para manter uma roda. Não existe. Tanto que esse negócio é difícil que antes de ser em São Paulo era no Rio, Grande Prêmio do Brasil. Sim. Foi para São Paulo que o Rio não aguentou. E depois, esse autódromo de Jacarepaguá, se não me engano, foi terceirizado para dois pilotos brasileiros que foram sócios do tempo. Não foi o Boco? Eu quero o Passo. Eu acho que era. Passo é Emerson, né? O Emerson. Pois é. Eles devolveram. Porque é o custo de manutenção monstruoso. Bacana a ideia. Não sei como é que isso aí é. Federação montar um autódromo, eu duvido. Nenhuma federação tem nada. Federação vende o serviço. Vende caro. E não vale. Mas, numa outra, você volta, nós vamos falar aí um pouco de tudo isso. Nós temos aí algumas coisas que a gente pode mostrar já para uma futura campanha. Né? Você tem? Temos, né? Vamos ter o trem aí, o Kiss mostrou aqui para nós, ele deixou uma ideia aqui para a gente. Por exemplo, a gente tem um trem que sai da Imaculada, chega em Quiriri, com as estações aqui, Praça das Caminhonas, Rodoviária Velha, Sítio do Pica-Pau. Aquela ideia sua, banhado ali, com aquele aeroporto Quiriri. Eu acho que é isso que a gente está falando. O professor Rubens Kiss esteve aqui com a gente e mostrou aí, inclusive, para a gente como é que a gente pode fazer. Aí, eu acho que seria em 4D, né?
Tem muita coisa que pode ser feita aqui. A cidade tem muita... Olha, se você não quiser gastar muito dinheiro, se você pegar o que já tem na cidade e fizer uma administração disso, que fique bonito, o turismo não quer ir lugar feio, nem sujo. Então você tem que deixar, a prefeitura tem que investir em algumas coisas, arrumar dinheiro para fazer outros investimentos, não necessariamente pôr do cofre. Mas, por exemplo, você pegar o convento de Santa Clara e dar uma pintura nele, né? Um banho de butina. Fazer a igreja do Rosário ficar pronta. As outras religiões vão falar, mas é só a igreja católica. Não, a igreja católica tem tempo que interessa como turismo. Eu não estou falando da religião, porque religião todos são iguais. O problema tem tempos interessantes, Santa Terezinha. Sim. Se você fizer uma ação para recuperar o onsen, então são coisas que a cidade de Olímpia vive de um negócio menor do que aquele, igual vive. Não tem mais indústria lá, a indústria é do turismo em Olímpia. Só para a gente encerrar aqui, que eu sei que você está em cima da hora, mas olha só, nós temos na época aqui um negócio chamado circuito rural. A gente pavimentou um conjunto de estradas, 7 voltas, Sobradinho, Caieiras, que já estava pavimentado, fechando com a estrada Rodovia Oswaldo Cruz. Dava 45 quilômetros, mais ou menos. Rodovia Rural, eu lembro disso. Nossa, não entrava nisso. Chegou ainda a entrar. Estava assaltado, mas não entrou nesse circuito. A gente começou a fazer, cadastrar quem estava ali, a gente descobriu um monte de coisa interessante que acontecia. Ervateiro, pessoal que fazia artesanato, comida, doce. Enfim, a gente cadastrou lá, tinha umas 20 atrações. E nós começamos a fazer eventos na zona rural. Esses eventos começaram a chegar num ponto que enchia os hotéis em Taubaté, no final de semana. O que tinha? Né? Eu vou deixar você se despedir. Vou dar um abraço para os amigos aqui da TV Cidade, para os telespectadores do meu amigo Chico aqui. Eu agradeço aqui a oportunidade de estar vindo no seu programa. Quem sabe mais para frente a gente volta para falar de turismo, que eu acho que é um prato cheio que Taubaté precisa adotar. Não como retórica, mas como ação. Podemos até marcar pelo menos uma vez a cada 45 dias, se ele não quiser a 30, né? Porque por mim, uma vez por mês você podia vir. 45 é um número ruim para isso. Mas pelo menos uma vez por mês ele podia vir aqui, né, Oscar? Tranquilamente. Tem pergunta e assunto que você... Não pode. Daí, se a gente começar a vir toda semana, uma vez por mês, aí acaba as perguntas. Aqui, ó. Tem que dar tempo para o pessoal pensar, né? Luiz Carlos Quiovato, digo ao Antônio Mário, pessoa que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, que ele está se subestimando como... Vamos lá, vou abrir aqui. Tem recado aqui, mais recado. Se eu for passar todos, o Marcelo pode incumpridar lá. Entendeu? Aqui, ó. Abraço aos amigos da TV Cidade e aos ilustres convidados. Digo ao Antônio Mário, pessoa que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, que ele está se subestimando como nome forte da política taubatiana com ética. Obrigado. Eu quero agradecer. Ele é um cara legal. Não temos mais tempo. Tem que ser. A gente já conversou bastante por internet. Meios virtuais. Luiz Carlos, vou deixar você se despedir. Luiz Carlos está se despedir. O Luiz Carlos está falando para a cidade. O Luiz Carlos hoje está falando para a cidade e cochichando para o interior. E agradeço ao Marcelo, agradeço ao Dimas, pessoal de casa, vários amigos que deixaram aí. As perguntas não chegaram porque a gente fazia muito tempo que a gente estava aguardando o Antônio Mário aqui. E agora nós vamos. Eu acho que o Luiz Carlos já conseguiu pelo menos colocar uma pimenta nesse negócio, né? Então eu acho que Taubaté começa hoje a ganhar para frente, se Deus quiser. Doutor Mário, muito obrigado pela sua presença. O telespectador de casa tem certeza que gostou.
nessa última pergunta, nas perguntas que eu passei do Dr. Orlando, do Luiz Carlos Chiovato, os outros que estão aqui, a Nívia Maria, a professora Maria Aparecida, e que se sentam que eu não passei as perguntas, mas depois eu posso passar. Mas tinha muita coisa para você. Envia para mim que daí a gente responde. Tá bom, tá, Joia. Tá bom? Então tá. Gente, muito obrigado, até a semana que vem. E vou deixar avisado para o dia 15 de dezembro, na sexta-feira, estará aqui com a gente, não na próxima sexta, mas daqui a 15 dias, estará aqui o Diego Fonseca, que é o presidente da Câmara. Ele vem fazer um balanço do ano da Câmara Municipal. Só trazer o prefeito para fazer um balanço da administração dele aqui. O prefeito não fala comigo. Não. Mas pelo menos na TV ele já está. Mas ele, aliás, o Dimas outro dia mandou um recado para ele. Um convite lá. Ele não sei se ele respondeu. Não respondeu. Não respondeu. Me ignora. De todas essas perguntas que eu já fiz em todos os posts, eu perturbo ele nada até hoje. Então tá bom. Um abraço a todos e até a semana que vem. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621 4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz.